Gente, aconteceu de novo. Tudo que a gente não precisava aconteceu. Nosso jogador Rodrigo, como fiquei sabendo agora, rompeu o ligamento cruzado anterior e junto com isso rompeu o menisco. Antes de tudo, moçada, se inscreve no meu canal, curta e compartilhe com o máximo de pessoas. O nosso jogador principal, um dos principais jogadores nosso, o Rodrigo, rompeu o ligamento cruzado anterior numa partida, infelizmente, e ele vem um jogador muito importante da seleção, mas ele tem um drible muito forte, que é um drible que é muito conhecido no futsal, que é a pisada ou o pulinho, que o jogador inverte o sentido da bola muito rápido. E no futsal, como o pé fica mais preso, ele tem mais segurança para fazer esse drible. Como ele adaptou esse drible ao futebol de campo, às vezes o campo dá uma deslizada e provavelmente foi isso que aconteceu. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito dele e também, aparentemente, na ressonância magnética, confirmou a lesão do menisco medial. Então, é uma cirurgia, infelizmente, que tem que ser feita para reparar essas duas lesões. Provavelmente o menisco dele vai ser costurado e vai ser reconstruído o ligamento cruzado anterior dele, com vários tipos de estendões que a gente realiza aqui no consultório. Esse é o recado e eu gostaria de mostrar para vocês, de falar para vocês que a lesão do ligamento cruzado ela é extremamente comum, muito fácil de acontecer e ela é difícil de diagnóstico às vezes, porque às vezes você é um pai de família, está jogando no fim de semana, no escritório, você torceu o joelho e você não dá muito valor para o teu entorse. E depois você vai tentar jogar e você vai ver que o joelho fica meio instável. Às vezes tem paciente que tem pouca instabilidade, mas às vezes tem paciente que tem muita instabilidade com a lesão do ligamento. Quando você tem muita instabilidade, você procura um cirurgião rápido. Quando você tem uma caso de torcer muito pouco o joelho, é difícil de fazer o diagnóstico e você está numa parte da sua vida que você não tem muito tempo para se dedicar ao médico, porque você está com trabalho até a tampa e você não tem tempo de se cuidar. Mas é importante que você sente na frente de um cirurgião, porque as consequências de uma lesão do ligamento cruzado anterior são extremamente graves a longo prazo. Significa o quê? O joelho funciona, o ligamento funciona como se fosse uma dobradiça. E essa dobradiça, quando ela entorta, isso é, quando ela se rompe, seria como uma porta que não está encaixando no batente. Essa porta vai quebrar todo ali na quina. Essa quina, imagina que seria as nossas cartilagens do joelho. Estão entendendo? O joelho, ele vai sair do centro e ele vai começar a forçar as cartilagens. Pode romper menisco em segundo tempo. Veja o caso do Neymar, foi o que aconteceu. Ele operou o ligamento e depois de 6 meses, ou 8 meses, ou mais de um ano, ele rompeu o menisco. Mas normalmente em 50% dos casos, você já tem a lesão do menisco, que é o caso do jogador Rodrigo. Então ele rompeu o cruzado e rompeu o menisco junto. Então o mais importante é você estabilizar o joelho. Você fazendo a estabilização do joelho com a reconstrução do cruzado anterior, você consegue botar tudo no eixo. Se você ficar fora do eixo, sem a lesão do ligamento cruzado, você vai ter uma lesão a longo prazo gravíssima de cartilagem, que às vezes não dá para corrigir. Então, preste muita atenção. Procure um médico. Existem excelentes médicos em São Paulo, mesmo eu estou à disposição de vocês também para ajudar. A ressonância hoje magnética nos dá 95% de diagnóstico e o exame físico é história também importante para a gente conversar calmamente no consultório, para a gente fazer o melhor diagnóstico para você, para, sobretudo, que eu gosto de acompanhar meus pacientes e a partir de 6 meses você já vai estar no campo treinando, mas você só vai jogar forte mesmo no teu futebol a partir de 8º ou de um ano. Aconteceu com o jogador Pedro, aconteceu com o jogador Calério do São Paulo e o Neymar foi um dos jogadores que demorou mais tempo para voltar, mas volta ao gramado com certeza. Esse é o recado. Se inscreva no meu canal, curta bastante e compartilhe o máximo possível. Um abraço.